Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de Umbanda da Tenda Pai Benedito das Almas. Eu sou Silvia Garcia, sou mãe pequena, peço licença. Uma outra coisa também, ele fala, inclusive aqui, que não se pode atribuir, e isso eu já vi vários autores falando também, não se pode atribuir a doutrina da reencarnação, ou seja, de causas e efeitos, o karma lá adotado pelos hindus. Não se pode falar em pluralidade de mundos, enfim. Tudo que está especificado no livro dos Espíritos ele fala aqui que são verdades eternas e tão conhecidas quanto os primórdios das civilizações, tá? Então, ele fala que nada disso Kardec criou, e com razão, né, gente? Kardec não criou nada disso. Os conceitos de reencarnação, de pluralidade de existências, pluralidade de mundo já existiam com registro há milênios. Tem lá os Vedas, se eu não me engano, os mais antigos a tratar desse assunto de forma escrita, tem registro, né? Então, realmente, Kardec foi um grande compilador. Ele compilou aquelas ideias, trouxe com um formato mais científico, mas ele não criou esses conceitos. Tem problema nisso? Nenhum. A Umbanda não pega os conceitos, não é uma religião que inclui os conceitos dos outros e trata num outro âmbito. Então, como que eu vou criticar o kardecista por ter feito o mesmo? De forma nenhuma, gente. São olhares necessários, tá? Ele fala: não queremos polemizar, nem desfazer do maravilhoso movimento feito por Kardec, né? Que seus seguidores, em grande parte, transformaram em princípios dogmáticos. Esse que é o problema. Ou seja, não pode discutir, tá? Então, ele vai falando de toda a herança que o kardecismo teve, né? Que, na verdade, não foi criacionista de forma alguma. Compreendido? Vocês não estão fazendo pergunta, não, né, gente? Olha lá, tá todo mundo quietinho, ninguém quer causar polêmica, né? Mas tudo bem. Uma hora vocês vão ser chacoalhados para pensar nessas coisas. Já vão pensando. Principalmente quem é muito machista, muito feminista, quem é muito, né? Porque assim, no discurso, gente, ninguém reconhece que é machista ou feminista, que eu acho péssimo ser feminista também. Ninguém reconhece isso. Mas nas nuances, nas brincadeiras, nos comportamentos, que a gente vai percebendo essas tendências nossas. A gente tem que estudá-las, inclusive, lembra que eu falo, conhece a tua sombra. Mas vamos iniciar a segunda parte, que ele fala sobre a mediunidade. Então, nessa segunda parte, ele vai falando, eu não vou entrar aqui em certos aspectos, por quê? Porque eu também já tratei, gente, de vários vídeos, tem uma playlist lá só sobre mediunidade, tá? Releiam, revejam quando necessário, né? Ele fala uma coisa aqui que são regras de ouro, e essas regras são muito válidas, né? Regras de doutrina do médium, né? Uma outra coisa que ele discute também, hoje vai ser o dia de pau no kardecismo, no bom sentido, tá? Mas ele fala assim, tem uma regra de ouro no Espiritismo, que o Livro dos Médiuns traz, que Kardec afirma, todos nós somos médiuns, todo mundo é médium. Vocês já devem ter visto vídeo disso, ai, aos montes. Ai, porque o Kardec fala que todo mundo é médio, ou seja, em maior ou menor grau, todo mundo sente a influência do mundo espiritual. Inclusive, ele coloca lá, né, o livro dos médios, a edição, a página, tá? Onde diz textualmente, vamos ler de novo, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Essa influência dos espíritos, essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, ele fala que não é privilégio ser médio, todo mundo é.
Só que daí ele vai desenvolvendo. Por isso mesmo, raras, olha lá, raras são as pessoas que delas não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então, gente, o povo lê, mas não lê até o final. Sabe aquela literalmente tira de contexto essa afirmação do Kardec? E esse autor vem e ressalta isso, não para desdizer Kardec, muito pelo contrário, mas para dizer que a interpretação que estão dando para o Kardec está errada. Kardec não diz que todo mundo é médium. Está dizendo, Kardec, isso aqui é do livro dos médiuns, tá? Eu estou lendo, transcrito aqui. Ó, usualmente, assim, só se qualificam médiuns aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, gente, não tem regra de que todo mundo é médio. Não, não é todo mundo, não é médio, coisa nenhuma, não. Isso eu também concordo. E por que que eu estou dizendo isso? Porque, gente, sentir, ter uma certa influência, todo mundo sente, a gente sente uns arrepios, né? Sente uns pensamentos, sente inúmeras nuances de mediunidade. Agora, a mediunidade mesmo, a possibilidade concreta de comunicação com o mundo espiritual é para poucos. E se a gente traduzir isso aqui do Kardec para a Umbanda, fica menor ainda. Porque de cada 100 pessoas, você vai pegar 10 que são médios. Desses 10 médios, você vai ter um que é médium de incorporação. E a incorporação na Umbanda é muito diferente da manifestação mediúnica no kardecismo. Falo por experiência própria. Tá aqui, tem uns par de pessoas que frequentaram, né? Foram kardecistas. Não é a mesma coisa, é muito diferente. Tenho outros amigos também que demoraram, inclusive, para se adaptar dentro da Umbanda, porque era outro mundo. A bagagem que tinha de prática mediúnica no kardecismo não dava, não era suficiente para explicar, para contextualizar, para sentir a incorporação dentro da Umbanda, que é um fenômeno muito mais complexo. Não envolve só a psicografia, ou a psicofonia, ou a evidência. É um conjunto de tudo misturado ao mesmo tempo, está dentro da tua cabeça, está no teu corpo, está no ambiente. Então é uma coisa literalmente de doido. Olha, gente, se a gente, os filhos de Umbanda bambeia, mas não cai, que tem que ser forte mesmo. Não é uma situação assim, de fácil compreensão. Por isso que o desenvolvimento requer tempo e dedicação. Então, nesse ponto, ele é muito feliz nessas colocações e nessa comparação, né? Que realmente não é todo mundo, não é médio, tá? Uma outra coisa que ele coloca também, muitos, como é muito complexo desenvolver a mediunidade na Umbanda, muitos acabam desistindo, né? Por quê? É muito difícil que a pessoa consiga sensatamente, né, trabalhar esses fluidos mediúnicos de uma maneira compreensível. Então, as pessoas acabam abandonando, né? Ele até cita, tá, gente, né, desses números que eu falei, ele cita um outro autor que é muito famoso no meio espiritual também, que é Edgar Armand. Ele cita o livro aqui, depois eu deixo em referência, ou no próprio livro tem, que ele fala que 10% realmente da população é médium. E desses 10%, ele dá um número de um estudo na Federação Espírita, em 1949, em um local de tratamento para distúrbios psíquicos, que é muito confuso, né? Muita gente confunde qualquer anomalia psíquica com mediunidade e vice-versa. Então, eles pegaram 9.600 pessoas perturbadas. Desses 9.600, somente 288 eram médiums.
ou seja, é bem menos que 10%. Então, nem toda perturbação psíquica é mediunidade, como as pessoas gostam de tratar. Um outro ponto também importante, tá? Outros fatores, ele coloca ainda, para que o instrutor, o médium-chefe ou dirigente de tenda possa ficar bastante consciente dessa situação, para que não contribua com o aumento progressivo do animismo, da autossugestão e até mesmo da mistificação, que são temas que nós também tratamos quando tratamos dentro da mediunidade, falamos bastante sobre isso, tá? E ele fala que o médium é uma criatura anormal. Eu gosto de falar, que o médium é uma criatura anormal. Por que anormal? Porque ela tem faculdades extraordinárias, especiais, né? Tanto psicoastrais, diferentes, neurosensitivas, emocionais e até orgânicas ou físicas, né? Diferentes das pessoas comuns. Então, isso não quer dizer que a pessoa é um um super poderoso, né? Uma pessoa, nossa, então o médium é normal porque ele é super, nossa, é um vingador do universo, né? Não, não é isso. É que ele tem capacidades físicas. Sugiro também, eu vou deixar, tem um médico que fala sobre a glândula pineal. Foi contribuição da nossa filha Angélica, que está lá na Espanha, mandou para mim, eu me apaixonei pela entrevista desse médico, que ele estuda a pineal. E ele fala das anomalias. O médium, ele tem diferentes formações de cristais dentro da pineal. E até uma que o povo surta, né? Ah, então eu vou fazer uma radiação para gerar cristal para ficar um médium mais forte. Oi, gente, para que você quer um ser de... Olha, não vou nem entrar aí, né? O Daniel tá falando, isso é estranho mesmo, agora tenho certeza. Não, gente, a gente não é normal. Olha que conversa de doido. De vez em quando a gente para, eu e o Gustavo, a gente para, dependendo da conversa que a gente tem aqui, ele fala assim, imagina se alguém escuta a gente falando isso. Ele falou assim, cara, internar, fácil. Pra gente é usual, é natural, né? Mas é coisa que faz parte do nosso mundo. É um mundo diferente, gente. É um mundo onde as coisas não são só o que a gente vê. É simples assim. Mas isso não nos torna superiores, porque a mediunidade sempre tem que vir com o desenvolvimento moral e intelectual, mas principalmente o moral e o espiritual. Na verdade, a mediunidade é uma ferramenta para o nosso desenvolvimento, né, espiritual. Então, o que que ele fala aqui, ó, os cuidados? O médium também ele está sujeito a toda sorte de influências ou vibrações, quer mentais ou de sobrecarga de pensamentos exteriores. Então, estão se encontrando aí, meus filhinhos? Sobrecarga de pensamento exterior? Tem dia que eu quero sair do corpo de tanto pensamento que vem na minha cabeça e eu quero parar de pensar, você não consegue. Eu falo para os filhos, cuidado, porque é um dos sintomas de que tem obsessor rondando aí. Quando o negócio começa a ficar exagerado, né? Então, ele fala, né, da condição mediúnica, né? Não é um simples aparelho de incorporação de espíritos, mas uma faculdade, né, que faz acompanhar um desenvolvimento, né, dessas, como eu disse, espiritual, dessas atividades extraordinárias. O médium é um ímã, uma antena, mormente se está na condição de karma probatório, o que é o caso da maioria dos médios. Eu não tenho essa visão, tá, gente? Sinto muito, não acho que isso é regra, mas o autor trata aqui. Então, ele fala que o médium é o ímã. Agora eu vou dar uma vírgula aí, vou aproveitar para tratar de um ensinamento que a avó deixou faz um tempo já, eu esqueci de falar. A avó deixou um ensinamento, por quê? Porque eu falei bastante de autoobsessão, de obsessores, de processo de obsessão, e a avó falou que não é só isso que a gente experimenta. Ela falou assim: você imagina
que a gente está dentro de uma cebola. O médium está dentro de uma cebola. E cada camada dessa cebola é como se fosse uma dimensão, e cada uma dessas dimensões está repleta de espíritos. A avó falou, então, cada camada da cebola está cheia de espíritos, condizente com aquela camada da cebola. Tá? E então, você vai envolvendo cada camada, uma quantidade, é um número gigantesco de espíritos que nos rodeiam. Só que de uma camada, um não sente o outro, porque eles estão em camadas isoladas, que são camadas, gente, a avó falou cebola, mas são camadas vibracionais. Então, eles estão, muitas vezes, um não vê o outro, um não sente o outro, não é porque está morto que está tudo no mesmo balaio, não, eles estão separados, literalmente, pela cebola que a avó falou. Aí, o que que ela disse? Quando o médium, o que que acontece? O médium é como se acendesse uma luz dentro dessa cebola. E aí, os que estão lá na camada, lá do final, conseguem enxergar e vem atraído pela luz. Então, a mediunidade, ela liga uma luz dentro da cebola, as palavras da avó, né? O jeito dela de explicar. Aí ela completa ainda, ela fala, então o que que acontece? Quando você está com as firmezas em dia, o que que está com a firmeza em dia? Você está mantendo um padrão de pensamentos bom. Às vezes está assim, às vezes você está assim. Mas no geral, no padrão, você está sempre num padrão razoável, saudável. Está com um bom padrão de pensamento, bom padrão de vibração, tá com todas as suas firmezas em dia, vela de anjo da guarda, tem a prática da oração, o bandista tem que rezar, não adianta só incorporar, bandista que não reza, pelo amor de Deus, não é um bandista, é saracoteiro, fica lá saracoteando e tentando receber sabe Deus quem. Então, se você tá com tudo em dia, aí a avó falou, vem, eles vêm, vê a luz, vem, passa, você sente uns arrepios, você sente uns não sei o quê, você sente um negócio na cabeça, mas já passa, não fica. Agora, quando você não tá com as coisas em dia, vem e gruda, porque eles vêm atrás da luz, é igual uma mariposa, dessas todas dessas camadas de cebola. Então, dentro dessa linha, o que que o autor fala? Olha que bonito. Ele fala, se o médium está de fato, né, em contato com as suas entidades protetoras, né, segue a linha justa dentro da moral mediúnica, mesmo que a sua mediunidade seja de reajustamento ou de resgate, né, não há lágrimas, não há sofrimento, não há embaraços ou distúrbios. Por quê? Porque está dentro de um caminho de sintonia com o que os mentores, com nossos guias querem, né? Ele fala, a conduta reta e a moral, principalmente no seio familiar, é aqui a regra que segura o médium, protege o médium. Então, a maior proteção é a moral, e ele fala principalmente dentro do seio familiar. Por que isso, gente? Porque o seio familiar é a nossa maior, é a nossa maior prova, e não é prova de sofrimento, não, é onde a gente mostra a nossa cara. É para a gente ver se a gente aprendeu mesmo, é dentro de casa, porque ninguém está olhando, e a gente tende a ficar mais à vontade com os conhecidos. Então, no seio familiar, a gente realmente se mostra mais. Então, não adianta nada, você tem aquele médium que dentro do terreiro, ai, ui, atendo, nossa, sou o curador. E dentro de casa é um regaço, é um inferno. A casa dessa pessoa é pura briga. Isso não se sustenta, concorda? Muito cuidado com esses médiums, que dentro do terreiro são a santidade e fora de casa é o caos. Briga familiar, assim, nepotismo, sabe assim, rigor excessivo, autoritarismo. Isso não é bom sinal. O protetor vai dando chance, os guias vão ensinando, vão aconselhando, mas uma hora ele se afasta e quem assume é o seu quiumba favorito. Não tem o malvado favorito? Tem o quiumba favorito, que é aquele que você chama com a tua conduta desregrada. Muito cuidado, meus filhos, né? Uma outra coisa que ele fala também é assim,
Nenhum babalorixá, né? Nenhum chefe consegue fazer a cabeça de ninguém, ou seja, ninguém implanta um dom mediúnico. Não existe isso. Aí ele fala, mas então, para que desenvolver? Ele fala, você desenvolve para aprender a sustentar a mediunidade, fortalecer, para que os espíritos possam usar desta mediunidade com mais segurança e trabalhar com maior proveito para todos, no maior campo de ação. Bonito, né? Que é exatamente isso. Você só desenvolve mediunidade para ser um instrumento útil e não inútil. Esse negócio de incorporar em casa, online, para que, gente, eu vou sair, já que nós estamos com o autor sem filtro, você sem filtro também. Qual é o objetivo de você fazer um desenvolvimento online, em casa, para receber todos os seus guias? Qual o objetivo, criatura? Para vir e falar o nome? Pedir os adereços? Para que você incorpora em casa? Ah, para cuidar de mim. Ah, vá ser egoísta assim lá nos quintos, meu amigo. Para com isso. Olha o propósito do vô. A quantidade é isso aí mesmo, espiritualidade livre. Ah, espiritualidade do viu mal. Tomar banho, isso é amostradinho, são todos amostradinhos. Gente, isso não tem lógica com o propósito da espiritualidade maior que vem aqui para auxiliar, preparar um médium com todas as provas, todo o sofrimento, toda a dificuldade, para ser útil para o próximo e com isso receber a lição na cara, que é isso que o médium recebe, gente. A gente não ajuda ninguém. Eu vou lá no terreiro porque nós vamos ajudar os necessitados. Você não ajuda ninguém, eu não ajudo ninguém. Eu tô ali para aprender, porque eu levo na cara todo dia. A avó vai atender, a avó vai atendendo, vai tratando, vai conversando, e eu ali junto, lá, vixe, eu também sinto isso, eu também falo isso, eu também. Isso serve para mim, isso serve para mim. Gente, esse é o maior aprendizado do médium. Agora, se eu recebo em casa só para o guia ficar falando blá, 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 blá na minha cabeça, é um plano muito egoísta desses espíritos que vêm aqui, né? Não precisa incorporar, né? Fica assistindo esses coach aí, esses malucos que ganham dinheiro, né? Então, gente, o objetivo não é esse. Então, ele fala, ele insiste também nisso, né? Que os iniciados espirituais, caboclos e pretos velhos, né? Ele coloca a mão na cabeça de outro médium, prepara, né? Justamente para esses objetivos, não para objetivos meramente egoístas, tá?